Oregairo, episódio 11, terceira temporada. Episódio esse que eu não sei nem como é que eu vou falar sobre ele em vídeo. Eu tenho um problema que, quando algo é muito perfeito, eu não consigo falar sobre. O máximo que eu consigo dizer é: assista que você irá entender. Apesar que, como a gente tá falando de Oregairo, falar pra assistir que a pessoa vai entender é meio complicado, né? Oregairo é bem subjetivo. Só que esse episódio em especial é diferente, porque tudo nele foi quase que objetivo. Claro, tivemos subjetividades pequenas ali que representam algo muito incrível na obra, mas toda a ideia que a obra queria transmitir naquele momento, todo o sentimento do Hatchman e a relação dos três, o anime fez questão de deixar o mais objetivo possível, para que todos possam compreender. Claro que todos não compreenderam, né? Que eu já esperava, porque nem todo mundo leva o Oregairo a sério, infelizmente. Mas ainda assim, esse episódio eu esperava algo bom e eu recebi algo perfeito. Eu recebi o que eu queria tanto de Oregairo. Foi maravilhoso. É, vamos começar a falar sobre o episódio porque construção é o que não vai faltar nesse vídeo. Vai ter muita coisa pra falar e não só muita coisa sobre esse episódio, como a obra toda, porque esse episódio quase que conclui o significado da obra. Ele não conclui porque esse não é o último episódio e tudo que eles faltam dizer ainda pra concluir o significado de Oregairo vai ser dito no próximo episódio. Mas esse já é uma conclusão da parcela e principalmente do crescimento daqueles personagens. Claro, eles ainda vão continuar crescendo, mas toda a ideia de amadurecimento, eles meio que chegaram já na sua conclusão final, que é o ponto que eles se aceitam e percebem que eles têm muito caminho ainda para poder crescer, e eles querem fazer isso juntos. Mas isso é algo que a gente vai citar quando chegar nessa cena, então vamos pela ordem cronológica. Bem, começando com a cena da Hiratsuka. E eu não tenho nem muito o que falar, porque a cena em si já é muito autoexplicativa, assim como quase todas as cenas desse episódio. Ela chega, diz ao Hatchman que ele não pode simplificar tudo o que ele sente em um único sentimento, quer dizer, ele não pode simplificar tudo aquilo que ele sente em uma única palavra, ou melhor, ela questiona isso a ele e ele responde: sim, eu realmente não consigo. E isso a gente pode ver como um comeback, de certa forma, à declaração que acontece bem depois. Porque ele não consegue dizer a palavra eu te amo. Ele não consegue definir em uma palavra o que é a relação deles. A amizade, a codependência. Não, ele não consegue. Para ele é tudo mais complexo. Para ele é tudo maior. Para ele, todo o sentimento de você simplificar tudo em uma palavra, como todos fazem, dizer ah, não, que você sente pela eu que nem amor. Ele acha isso errado. Ele acha que isso não transmite tudo o que ele sente. E é por isso que ele não consegue usar palavras simples. Assim como a gente viu lá no episódio 7, que, pelo visto, o significado era pra ser esse. Porque naquele episódio, ou melhor, naquela cena do episódio 7, ele diz que eu sei que existem maneiras melhores de falar isso. Eu sei que existe forma mais simples de transmitir aquilo que nós sentimos em palavras muito mais simples. Mas nós não achamos isso correto. Então, nós tentamos transmitir da melhor forma que podemos e esperamos que isso seja o correto. Tudo isso já define todo o pensamento que o Hatchman e o Kino têm. Eles não conseguem colocar o que eles sentem em palavras, mas ao mesmo tempo, eles não acham que definir em uma só palavra todo o sentimento deles é o correto. E é por isso que eles não fazem isso. Eles tentam fazer da maneira mais lógica e aberta possível e torcem que isso alcance as pessoas. Só que palavras não são suficientes. E é por isso que eles precisam ir além disso, que é algo que a gente vai citar depois. Mas toda essa cena da Hiratsuka é para representar justamente isso. O Hatchman se decidindo, percebendo todos os erros que ele cometeu, percebendo que toda a relação que ele tinha com as duas, ele acabou se agarrando a uma palavra a qual ele não acreditava, mas definiu que a relação deles era isso, o que transformou tudo aquilo que ele acreditava ser genuíno em algo falso. Então o Hatchman de agora tá aceitando todos os seus erros, aceitando a pessoa que ele é e aceitando que ele não pode ter tudo. E é por isso que ele vai pegar essa relação a qual ele destruiu, transformando em uma falsidade, e vai destruir ela mais uma vez para que ele possa alcançar o genuíno. Isso tudo é tão maravilhoso e é tão objetivo porque nós temos finalmente, ou melhor, nós temos novamente um monólogo do Hatchman tentando ao máximo se questionar para poder entender tudo aquilo que ele sente. Assim como nós tivemos lá no episódio 8 da segunda temporada,
onde a Hiratsuka revelou tudo a ele, ou melhor, falou tudo o que ela poderia a ele para que ele pudesse amadurecer, e ele ficou a noite inteira se debatendo para que alcançasse sua resposta, que é o genuíno. E mais uma vez, ele fez isso. E algumas menções antes da gente ir para a próxima cena, algo que a gente pode ver no Hatman, nesse momento, além dele percebendo seus erros, é ele meio que notando a hipocrisia dele. E isso é algo maravilhoso pra gente ver o crescimento do personagem. Porque o Hatman na segunda temporada, no arco da Ebina, o que ele mais faz é questionar o Hayama. Porque o Hayama representa aquilo que ele mais odeia, a superficialidade. O Hayama se esforçando ao máximo para manter aquilo que ele acha precioso para ele. Só que aquilo é falso. E ele força essa superficialidade, essa falsidade nas outras pessoas. Porque o Tobi, ele quer alcançar o real, ele quer se declarar Ebina. Só que o Hayama não quer que isso aconteça para não perder esse grupinho que ele tanto ama, mesmo que isso mantenha as coisas de maneira superficial. O Hatma critica ele mostra ódio tremendo naquele momento pelo Hayama. Só que nesse momento, o Hatma admite que ele fez a mesma coisa com a Yukino e com a Yui. Ele forçou uma ideia falsa da relação que eles têm nas duas para que ele não perdesse isso com elas, o que acabou só ferrando ainda mais a relação deles e fazendo com que tudo terminasse. E nesse momento ele admite seu erro, admite sua hipocrisia, o que faz ele amadurecer mais uma vez e busque novamente o genuíno. Porque, apesar de ter sido um erro tremendo, ele cair nessa hipocrisia e agir como Hayama, isso fez com que ele amadurecesse. Porque erros nos faz amadurecer. Não são só acertos que a nossa vida é feita. Afinal, se a gente só acertar, a gente acaba ficando ignorante e acaba ficando mais próximo de cometer um erro. Então, conforme nós erramos, nós chegamos mais perto do que é o correto. Esse erro do Hatman fez com que ele acabasse ferrando com a relação delas, mas ao mesmo tempo fez com que ele começasse a dar valor a outras pessoas. Ele começa a tratar todo mundo de forma melhor, não só elas, todas as pessoas ao redor dele. Assim como a Hiratsuka falou, não antagonize as pessoas, só saiba lidar com elas. E ele aprendeu isso. Então, mesmo sendo um erro tão grande e uma hipocrisia do Hatman, esse erro serviu para algo. Porque isso é crescer. Aprender tanto com seus acertos, tanto com seus erros. E não só os seus, mas o de outras pessoas, assim como o Hatman fez. Mas bem, é tudo isso que eu posso acrescentar a essa cena da Hiratsuka, pelo menos que eu lembre agora. Então, próxima cena é a cena da Yui. Essa cena é aquilo que eu vim avisando a vocês, já no anime, que a Yui estava pronta para se declarar. O tempo todo ela estava falando: "Ah não, quando o meu último desejo chegar, eu vou dizer a você". E o que ocorre em toda essa cena é justamente a Yui esperando uma resposta do Hatman e o Hatman dá a ela. Ele diz que eu entendo que a nossa relação tinha que acabar em algum momento e eu aceito isso. E nesse momento, a gente vê aos poucos a Yui aceitando, se preparando, tentando ao máximo se abrir, e no momento que ela estava preparada para dizer o que ela sentia de verdade ao Hatman, o Hatman para ela e diz: "Mas eu não consigo aceitar ficar longe da Yukino". Nesse momento, a gente vê de verdade o que a Yui realmente sente. É claro que fica meio estranho falando dessa forma, porque é algo que na verdade ocorre depois, só que nesse momento, apesar do amor que ela tem pelo Hatman ser tão grande, na cena que rola toda aquela coisa dela chorar nos braços da mãe dela, ela tem todo um monólogo dizendo sobre o sentimento dela. E ela diz que antes do amor tinha um sentimento muito maior, e naquela vez que eles se apaixonaram de verdade. Só que ela não fala isso só dela, ela fala isso no plural. Então, pra mim, na minha interpretação, o que ela quis dizer com isso é que o amor não é o único sentimento que ela tem. Tem algo muito antes que é muito mais forte do que isso, que é a verdadeira paixão dela, que é a relação que os três têm. Então, naquele momento, ela meio que tinha aceitado que ela não poderia ficar com a Yukino e o Hatma juntos, porque, bom, a relação deles estava ruim, a Yukino precisava crescer e precisava ficar longe deles. Então, ela poderia ser amiga da Yukino, mas os três nunca poderiam ser amigos juntos mais. Isso tinha acabado. Ela aceitou isso porque era o desejo da Yukino e o Hatma não fazia nada, ele só tinha aceitado também, e pensou que, bom, pelo menos eu quero me declarar ao Hatma, pelo menos eu quero me livrar desse sentimento. Só que, no momento que o Hatman falou aquilo, ela percebeu que ela precisa fazer o certo por eles. Ela percebeu que há algo mais importante do que esse sentimento egoísta que ela tem. Algo que vale para todos eles, não só para ela. Então, naquele momento,
ela mais uma vez teve que sacrificar. Ela teve que esconder aquele sentimento tão grande que ela tem pelo Hatman, pelo bem dos 3. Pelo bem da amizade que ela quer ter com eles, pelo bem do que o Hatman sente a Yukino e pelo bem do futuro da Yukino. Esse é o melhor pra eles. Mesmo que ela sofra com isso, é algo inevitável. Pois se ela ficasse com o Hatman, a Yukino teria sofrido em algum momento. Se o Hatman tivesse ficado com a Yukino, ele estaria sofrendo. De qualquer forma, algum deles estaria sofrendo. Então, nesse momento, alguém precisava fazer um sacrifício. E nesse momento, a Yui que fez o sacrifício final. Mas tudo o que eu falei foi a visão da Yui nessa cena. Ainda a visão do Hatman, que é algo também grandioso nessa cena, porque o Hatman, naquele momento, tá tentando ao máximo tentar explicar pra Yui o que ele tá sentindo. E é legal a gente ver porque ele tá tentando escolher as palavras corretas, só que mais uma vez ele acaba falando sobre responsabilidade. E naquele momento ele nota isso e se bate. É uma coisa que a gente percebe muito e, infelizmente, o anime cortou algumas cenas disso que o Hatman, sem querer e por impulso, e até como uma forma de costume, ele acaba agindo daquele jeito imaturo dele, daquele jeito de autossacrifício, às vezes sem intenção. Ele tá muito acostumado à maneira dele de agir, que mesmo depois de crescer, ele acaba fazendo involuntariamente. Então, mesmo depois de entender um pouco seus sentimentos, ele acabou usando de novo a palavra responsabilidade por impulso. E ele nota isso e se dá um tapa pra tipo: "Chega, eu tenho que crescer, eu tenho que parar de usar desculpas agora". Porque é algo que tá preso nele, é algo que ele se acostumou a vida toda e ninguém muda tão rápido. Crescimento vem conforme o tempo. E o Hatman, nesse momento, ele está autoconsciente disso e tá tentando ao máximo crescer. Mas, além de toda essa cena dele falando o que ele sente pra Yui, tentando explicar a ela, a gente vê que ele realmente, ao máximo, tenta fazer com que a Yui entenda o que ele sente, apesar de não conseguir usar as palavras corretas para isso, porque ele não consegue simplificar tudo o que ele sente em uma simples palavra, como eu amo tudo isso, ou é amor, ou é amizade, ele não consegue. Então, a gente vê que chega num ponto que ele fala tanto aquilo que a Yui consegue compreender e tem toda aquela cena bonita. Só que o ponto-chave pra mim de toda essa cena é o momento quando a Yui aceita esse tipo de coisa, fala aquilo tudo, mas o Hashima para e fala: "Desculpa por não conseguir compreender melhor meus sentimentos e os sentimentos de outras pessoas". E todo esse diálogo que ele dá a Yui, falando sobre ele não conseguir compreender melhor os sentimentos, é basicamente a forma que ele encontrou pra se desculpar a Yui por não conseguir rejeitar ela, ou por não conseguir aceitar a declaração dela. Porque o Hatman, ele é autoconsciente. Ele não é bobo. O tempo todo ele sabia que a Yui gostava dele. Só que ele não é capaz de responder os sentimentos dela. Mesmo antes dele aceitar os próprios sentimentos, ele não saberia como expressar algo. Se alguém chegasse pra ele e falasse toda a verdade na cara dele. Tanto que a cena que a Yukino chega pro Hatman no último episódio e agarra ele pela manga e diz tudo o que ela sente por ele, a questão da gratidão, não que ela ama ele, mas toda essa parte da gratidão que ela sente por ele, o Hatman desvia o olhar, porque ele não sabe como lidar com isso. Ele não sabe lidar com os sentimentos dele e nem com das outras pessoas. Então ele chega pra Yui e diz: "Desculpa por não conseguir fazer isso agora. Em algum momento eu vou tentar fazer isso, mas não espere até lá". Porque isso é basicamente ele dando a resposta que ele deveria a ela. Tanto que depois ela começa a chorar. Então eu acho que é uma cena, ou melhor, é uma das cenas mais subjetivas desse episódio e difícil de pegar a ideia. E você percebe que tem algo ali porque a Yui começa a chorar depois. Mas é difícil você tentar entender do porquê ela começou a chorar, o que essa frase do Hatman significa. E é legal justamente porque ele diz isso, né? Não espere. E é algo que a Yui cita lá na primeira temporada que eu não vou esperar outra pessoa, eu mesmo vou agir. E nesse momento, ela estava pronta para agir, só que o Hatman precisaria também responder o que ele sente para a confissão da Yui, só que ele não é capaz disso. Então ele diz: "Não me espere". Mas bem, é tudo isso que eu tinha a dizer sobre a Yui, pelo menos tudo que eu lembro agora. E vamos para a próxima cena, que é a cena da Iroha e a cena da reunião deles. Essa cena da Iroha foi algo que eu citei com o Victor e talvez até no vídeo que eu estava falando sobre o episódio anterior e eu citei a preview que quando eu vi isso na preview do episódio, eu pensei, isso não tem como dar certo. Ou melhor,
por que eles colocaram essa cena. Ela é quase um fanservice. Quando eu assisti no episódio, eu compreendi a ideia deles, porque a cena da Yui, a cena da Hiratsuka e a cena da Yukino são muito importantes. E principalmente a cena da Yukino, eles gastaram 9 minutos pra fazer ela inteira. E foram 9 minutos preciosos. Eles tinham que fazer naquele tempo mesmo, não podiam cortar mais nada. Então, eu entendi do porquê eles colocaram a cena da Iroha, porque, ah não, parece que eles gastaram mais tempo ainda, porque poderia usar esse tempo pra adaptar mais coisa, principalmente adaptar mais a conversa que eles têm. Só que não, porque eles aí não tinham que dar o contexto porque aquilo estava acontecendo. E essa cena da Iroha, além de ser uma comédia muito bem colocada, que a cena é muito boa e muito engraçada, eles ainda dão um contexto do porquê tudo está rolando. Chega lá, o pessoal do clube fala: "Ah, não, tarde da noite o Hashima chegou e pediu nossa ajuda implorando. Então a gente fez isso, sabe?" Então você já entende do porquê aquilo tá acontecendo. Não é do nada. Quer dizer, é do nada porque aquilo só acontece, mas nós temos o contexto disso através de uma cena que não significa muita coisa na light novel. Então, foi uma ideia genial da direção de pegar uma cena que era quase só um fanservice e transformar numa forma de resumo para o contexto que eles não têm como colocar no anime, porque não há mais tempo e porque há coisas mais importantes para adaptar. Então, toda essa cena da Iroha, que eu não tinha nenhuma expectativa, a gente viu uma direção incrível de comédia, que faltou nessa temporada. Eles focaram muito em comédia, só que a comédia não era tão boa. Só que dessa vez a comédia era boa e ela teve propósito. Não era só fanservice. Era pra resumir toda uma ideia que eles não tinham como colocar no anime. E ficou perfeito. Agora, já a próxima cena, que é a cena da reunião deles, essa é uma cena que, no anime, eu senti um pouco a falta de uma coisa: subjetividade. O diálogo entre eles parece só eles discutindo sobre o baile. Só que na light novel tem algo incrível que foi o que não tirou meu sorriso do rosto enquanto eu lia, que é o significado do diálogo. Chega no momento do debate deles que dá pra pegar isso no anime, mas é muito difícil e pra piorar, a legenda em português, ela tem erros. Se vocês forem ver em inglês, vocês vão pegar melhor o diálogo dela, mas basicamente essa ideia de que é uma disputa entre eles, só que a disputa é que chega no momento do debate deles que não parece que estão falando mais sobre o baile, mas sim do porquê o Hatman fez isso e qual a intenção dele. Sendo mais específico, parece que é uma reunião familiar. Parece que o Hatman está se apresentando como namorado da Yukino nessa cena, o que torna essa cena light novel algo genial. Que é algo que o anime perdeu um pouco a essência, só que dá pra pegar numa parte dela, que é quando a Haruno começa a falar. Porque nós sabemos que a Haruno não se importa com o baile. Então, por que ela está questionando tanto o Hatman? Por que ela está se intrometendo nisso? É muito simples, porque a conversa não é sobre o baile. O baile é só um meio do Hatman se aproximar da Yukino. Porque o Hatman sabe que se ele tentar se aproximar da Yukino de alguma outra maneira, ela vai fugir dele. Então, ele precisava de uma desculpa para estar sempre ao lado dela. E foi isso que ele arranjou. Então, a Haruno, como não é boba, ela sabe o significado disso e ela quer ouvir do Hatman quais são as intenções dele. E tem o diálogo da Haruno genial que ela fala: "Depois de tudo que a Yukino passou, você realmente quer fazer tudo isso? Você acha que você é capaz de se envolver com a nossa família?" E o Hatman responde: "Eu quero me responsabilizar por tudo isso, principalmente pela Yukino." Esse é um diálogo que, legendado em português, ficou muito difícil de pegar porque eles trocaram algumas palavras, que perdeu muito o sentido dele. Só que quando eu vi de novo essa cena em inglês, e em vez de falar "não se envolva com a gente", a Haruno fala "não se envolva com a nossa família", e o Hatman responde "eu quero me responsabilizar", faz muito mais sentido. Naquele momento, a gente vê até o olho da Yukino brilhando. E a Haruno pegou essa ideia. Naquele momento, a Haruno até fala: "Ah, você realmente é um idiota", porque ela teve a resposta que ela queria. Naquele momento, não era o Hatman mais discutindo sobre o baile, era o Hatman provando a Haruno que ele chegou na conclusão que ele deveria ter chegado há muito tempo, que ele tá fazendo tudo isso pela Yukino. Mas não só isso, ele sabe qual é esse sentimento e ele tá expressando naquele momento. E o legal é que a mãe da Yukino e da Haruno, ela meio que tá perdida ali, tanto que ela não estava falando nem nada. Ela tá meio que sem entender a situação. Só que chega num ponto da história que a gente percebe que até ela começou a compreender tudo isso. Ela começou a entender que o Hatman fez tudo isso só pra se aproximar da Yukino.
Claro, ela não tem como entender exatamente tudo, mas é a mãe da Yukino da Haruno, ela não é boba. Então, ela já entendeu onde as coisas estão chegando. Então, ela diz: "Bem, tudo depende da Yukino, a decisão é dela". É uma cena tão maravilhosa que depois a gente ainda tem o diálogo da Haruno chegando: "Ah, você acha isso como representante lá do conselho dos pais, né? Mas como uma mãe, o que você acha?". É a Haruno basicamente querendo que a mãe da Yukino também dê sua opinião sobre isso, porque é claro, a mãe da Yukino já entendeu como as coisas estão rolando. Então, é uma cena tão genial que basicamente o Hachiman já convenceu a família da Yukino antes da própria Yukino. É uma cena muito subjetiva que mesmo ele dizendo, ainda é um significado difícil de pegar. Mas no momento que a gente vê a Haruno discutindo com o Hachiman, a gente já sabe que aquilo não é só sobre o baile, porque a Haruno não se importa com o baile, ela só se importa com o Hachiman e com a Yukino, ela só se importa com o que os 2 sentem. Então, se ela tá discutindo de forma tão fervorosa ali, é porque ela quer algo relacionado a isso. Então, dá pra pegar que tem um significado ali, e é por isso que essa cena é tão genial. Então, todos vocês que estão assistindo agora e não pegaram essa cena, revejam ela com essa mentalidade que é outro nível, é outro sentimento. É uma cena genial e é uma cena muito divertida entre eles.